algum momento em meio a tentativas de emagrecer, talvez você já tenha pensado que precisava ou até tenha comprado esses itens, né, esses alimentos, com essa denominação de diet, light ou fit. É ou não é verdade? Mas outra coisa que também já pode ter acontecido com você é você ter consumido esses alimentos e não ter emagrecido ou até mesmo ter engordado. E cuidado, viu? Porque as aparências enganam e no universo do emagrecimento enganam ainda mais. Os alimentos diet, eles vão ser isentos, ou seja, não vai ter algum nutriente, como por exemplo o açúcar, ou a gordura, ou especificamente dentro das gorduras, o colesterol. Ainda pode ser isento de sódio ou glúten, por exemplo. E por isso, esses alimentos, eles são específicos para um grupo de pessoas que por alguma condição de saúde não podem ou não deveriam consumir algum desses nutrientes que eu acabei de comentar, o sódio, ou o açúcar, ou o colesterol, ou o glúten. O alimento ser diet não significa que esse produto ou esse tipo de produto tenha menos calorias, mas muitas pessoas acabam usando alimentos diets para emagrecer. E por que isso acontece? Por acreditar que eles vão ser melhores, muitas vezes, que um produto tradicional, na versão tradicional, ou com menos calorias. E não é bem por aí. Nem sempre o diet vai ter menos calorias. Então a gente acaba comendo mais e não perdemos peso nenhum, podendo inclusive engordar. Quer um exemplo disso? O chocolate diet, por exemplo, ele vai ter menos açúcar, sim, mas ele não vai ter menos gorduras. Então o que acontece é que as calorias desse alimento, do chocolate, na versão diet ou na versão tradicional, vão ser as mesmas, podendo inclusive na versão diet o chocolate ter mais calorias do que a versão tradicional. Então, por isso, se você estiver comendo o chocolate diet pensando que ele vai emagrecer, é provável que isso não aconteça. E o mesmo se repete com muitos outros alimentos com a denominação diet, biscoitos, por exemplo, até pães ou outros alimentos. Então, não vai valer a pena. Ainda, se o ingrediente em menor quantidade, né, ou que está isento nesse alimento, for sódio ou glúten, por exemplo, isso não interfere também em nada nas calorias. E o diet nem sempre vai ser interessante para emagrecimento justamente por isso. As calorias podem ser iguais ou até maiores do que a versão tradicional do alimento. Viram como as aparências podem enganar nessa situação?